Olá, eu sou Flávia Biroli, presido a Associação Brasileira de Ciência Política na gestão de 2018 a 2020. Uma gestão que tem lidado sistematicamente com essa relação entre democracia e ciência, pelo fato de que vivemos um contexto de fortes ataques e ameaças à produção científica e ao sistema de ciência e tecnologia no país. Mas a relação da ciência política com a democracia, como sabemos, não é algo que seja conjuntural. A democracia é um objeto por excelência da nossa área de pesquisa. Abordada de diferentes formas, faz parte da nossa história como disciplina. Ao mesmo tempo, a democracia brasileira é parte da história de solidificação da área disciplinar de ciência política no país. Nós ganhamos forma institucional, nos ampliamos, ganhamos maior solidez como área científica no processo de transição e de consolidação da democracia. Também contribuímos para analisar esse regime, seus limites, seus déficits, mas também o seu potencial, em diferentes formas, né? As pesquisas na área, elas se referenciam por distintos sentidos de democracia. O conceito de democracia é um conceito multifacetado, mas há em comum um respeito, uma referência muito forte a valores como pluralidade, o direito ao dissenso, o respeito à liberdade de expressão. Em diferentes matrizes de análise da democracia, podem destacar-se mais a dinâmica institucional, o funcionamento das instituições, os procedimentos democráticos, ou uma agenda mais voltada para se pensar o que é que significa a igual cidadania e que traz a justiça social como um problema central para se pensar a democracia. Então, há, de fato, matrizes distintas, para se ter uma ideia de algumas das questões controversas que poderiam ser trazidas a uma discussão sobre o sentido da própria democracia. Nós poderíamos, por exemplo, perguntar qual é a possibilidade de existência de igual cidadania em países com níveis muito grandes de desigualdade, de classe, de gênero, racial, Então, a depender da resposta que se dê para essa questão, problemas distintos passam a fazer parte da análise da democracia no campo da ciência política. Me parece muito importante nesse momento que a gente ressalte algo que atravessa diferentes matrizes, Como eu coloquei anteriormente, valores como pluralidade, liberdade de expressão e mesmo uma noção básica de igual cidadania, eles são fundamentais. Mas eles são fundamentais não só para a existência de um regime democrático, são fundamentais também para a produção científica, E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o quanto a democracia é fundamental para que exista uma produção científica de qualidade, efetiva. E isso ocorre por diferentes razões. Uma delas é que a produção científica depende de um ambiente de liberdade, com altos graus de autorreferenciamento na definição de quais são os objetos relevantes, de quais são os métodos, as abordagens que serão utilizadas, depende do acesso a informações, depende de um ambiente livre de debates para o aprimoramento das pesquisas em curso, depende que pesquisadoras e pesquisadores sintam-se seguros, preservados na sua integridade física e mesmo psíquica, nesse papel de levantar informações, produzir análises, colocá-las em discussão no seu campo para que possam aprimorar as suas investigações. Então, há uma relação muito fundamental entre a preservação da democracia, um ambiente democrático, e a produção da pesquisa científica. No caso brasileiro, me parece importante também lembrar
que, além dessa percepção da relevância de um ambiente democrático para a ciência, como a ciência no Brasil é produzida em sua grande maioria, em sua larga fatia nas universidades, a defesa das universidades, incluídas aí as universidades públicas como fundamentais para o sistema de produção de conhecimento no Brasil, ela é algo que se coloca como um elemento importante. Defender a produção científica no Brasil, colocar-se em favor da ciência e das boas condições para a produção científica, também traz como necessidade defender as universidades, as boas condições de funcionamento das universidades, a liberdade no ensino e na produção de conhecimento. Eu adicionaria ainda também um elemento. Em um país de proporções continentais como o Brasil, com desigualdades que não são apenas aquelas que eu mencionava, são muitas outras, entre elas as regionais, é muito importante assegurar a produção de conhecimento científico nas diferentes áreas, nos diferentes contextos que estão reunidos dentro desse grande país em que vivemos. E no caso específico da ciência política, isso significa dar condições para que pesquisadores em diferentes regiões do país, em diferentes contextos, possam dedicar-se a produzir informações, ao aprimoramento das instituições também em nível local, a análise dos obstáculos que existem para a construção de uma sociedade mais justa, também a partir do nível local de institucionalidade e das relações de poder existentes. Neste momento, estamos diante de uma série de desafios. Há desafios colocados para a democracia brasileira. Eu entendo que, como muitos colegas, inclusive internacionalmente, têm visto, a democracia brasileira passa por um momento bastante grave, de muitos desafios e ameaças. Então, a preservação das instituições democráticas, dos valores básicos democráticos, ela é fundamental. Ao mesmo tempo, num contexto como esse que vivemos, de uma pandemia, ressalta-se ainda mais a importância da ciência. E me parece fundamental que nós, como ciência política, no contexto das ciências sociais e das humanidades, possamos também participar dessa ressignificação da importância da ciência num momento como esse que vivemos. A ciência tem tido bastante centralidade no debate sobre o que é a pandemia, sobre como enfrentá-la, e nós, como ciência humana, social, política, temos muito a dizer, não apenas sobre o que fazer e como fazer com qualidade o combate à pandemia em um país tão desigual e que oferece tantos desafios, mas também o que é fazer ciência nesse contexto, E eu finalizaria dizendo que me parece que a ciência política tem condições muito bem estabelecidas para contribuir nesse momento para o aprimoramento das políticas e também para uma inclusão da temática complexa, multifacetada das desigualdades sociais e da vulnerabilidade humana, no aprimoramento das instituições, na busca de alternativas para que não se aprofundem ainda mais as desigualdades e se possa construir uma sociedade referenciada por noções de justiça social e na qual a igual cidadania tenha densidade, signifique iguais oportunidades de participação, mas também condições mais igualitárias de vida, de integridade, de vida com a possibilidade de dar suporte aos demais, algo que a pandemia também coloca em evidência de maneira muito importante.
É isso. E seguimos, né, nessa construção, solidificação, consolidação da democracia brasileira e do nosso campo de pesquisa.